Bom dia, meu nome é Márcio Klang, eu sou coordenador do Centro de Memória, Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E esse é o projeto para matar a saudade, que é um projeto de história oral pública, onde nós buscamos matar a saudade, como o nome diz, de colegas nossos e colegas nossas que não estão mais aqui entre a gente. E hoje nós vamos falar de um muito querido colega, Valneide Serrão Vieira, nosso ex-presidente da Associação do Ministério Público, um promotor que liderou a instituição num momento institucional muito difícil, e depois foi para a magistratura, para o Tribunal de Alçada, e infelizmente faleceu muito cedo. Lúcia, na sua opinião, quem foi Valneide Serrão Vieira? Bom, para início de conversa, ele foi o melhor pai que alguém poderia ter tido. Eu me emociono um pouco. É bastante compreensível. Ele foi um paizão, ele foi um cara que gostava, um homem muito íntegro e que gostava muito, muito, muito do que ele fazia. Muito. Ele sempre dizia isso para a gente. E ele sempre dizia que honestidade não era virtude, honestidade era uma obrigação do ser humano. Sim, sim. E ele era brincalhão, ele era mais sisudo, como é que ele era em casa? Ele era brincalhão em casa. Ele era um cara muito querido, brincava muito com a gente, com a minha mãe. Era um cara, assim, na minha família, não sei, eu fico tão. Meu pai era um cara maravilhoso e gostava, assim, era um cara muito correto, um cara muito dedicado à família. Ele era muito família. Então, ele era um paizão, ele era um marido bom para minha mãe, era um cara muito família. Nossa, assim, as festas eram muito animadas com ele, os natais da minha casa, cada Natal era feliz. Hoje em dia não é a mesma coisa. Ano Novo, a gente passava lá, meu pai era um cara animado, dançava, era muito bacana. E isso faz muita falta. Eu posso imaginar, eu posso imaginar. Eu vou te fazer a pergunta mais difícil dessa entrevista. Na sua opinião, quem foi Valneide Serrão Vieira? Olha, Márcio, Valneide, ele, para mim, foi uma das maiores figuras humanas que conheci. E eu ouvi falar sobre ele pela primeira vez, quando eu estava me preparando para fazer concurso para o Ministério Público da antiga Guanabara, isso nos idos de 1973. Eu ouvi falar porque alunos dele, que ele dava aula num curso preparatório para o concurso, me falavam da didática dele, do modo com que ele se comunicava com os alunos, mais do que um professor se tornava amigo. E depois que eu passei nas provas escritas, que eram todas eliminatórias, eu fui, então, para as provas orais. E aí conheci o Valneide mais de perto e vi a dedicação que ele tinha com os alunos, porque ele não deixava de comparecer às provas orais do concurso, um concurso dificílimo, e eles, mesmo naquelas provas em que não se tratava diretamente da matéria dele, que era processo penal, eu via como os alunos candidatos ao concurso se cercavam dele e eu pegava as sobras. Você pode me dizer alguma habilidade, alguma característica do lado pessoal? Ele gostava de artes, ele gostava de música, ele gostava de jornalismo, tinha alguma característica própria? Gostava de música clássica, de jogar tênis, alguma coisa assim? Meu pai gostava muito de música clássica, gostava muito de plantas. Plantas? Ele cuidava muito das plantas, a gente morava num sítio, né? E gostava muito de plantas. Onde é que era o sítio? Em Vargem Grande. Vocês moravam em Vargem Grande, aqui no Rio? Isso no final, assim,
Que interessante. É um lugar muito, muito bucólico, né? Vargem Grande tem aqueles sítios, tem muito verde, não é isso? Que interessante, eu não sabia A disso, gente não. tinha os cachorros, né? E que ele gostava muito, minha mãe também. Você pode contar alguma característica ou alguma habilidade curiosa dele? Ele era bom cozinheiro, ele gostava de tocar violão, ele gostava de viajar. Ele gostava de fazer o churrasco lá. Ah, gostava de churrasco. Gostava. Aham. Ele tinha uma paixão na vida. Cachorro boxe. Hum, Era cachorreiro. Uma paixão, uma paixão. eu Cachorro não. Ah. era boxe. Ele era extremamente ligado nele. E o cachorro gostava dele, porque às vezes a pessoa. Tinha, como se fosse assim, ele tinha vários boxes na casa dele, no sítio que ele morava. Ele até, vamos dizer assim, podia ser até criar boxe, entendeu? De raça. Ele levava. Ele morava num sítio. Morava ali, eu não sei se é Vargem Grande ou se é Vargem Pequena. É Vargem Grande, é Vargem Grande. A filha falou. Mas quer dizer que ele morava ali mesmo. Morava ali mesmo. Ah, que interessante. Morava lá mesmo. E lá ele tinha cachorros boxer. Tinha cachorro boxe que ele levava para concurso, né? Não sei, para Sim, competição. competição. É. Interessante, interessante. Muito, muito ligado. Eu me lembro, assim, na minha cabeça, ele tinha um cachorro, um boxe tigrado, que ele adorava. Valneide, olha, em breves palavras, é um exemplo a ser imitado pelos novos promotores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Digo mais, até de outros estados. É uma figura simples, um homem honesto, um homem generoso, um homem amigo, mas sempre promotor de justiça. Agora, você pode me dizer, Ronaldo, alguma coisa do lado pessoal dele, alguma característica dele, alguma particularidade ou algum fato curioso da personalidade do Valneide? A personalidade dele era um sujeito calmo, muito liano no trato, tratava todo mundo com amabilidade, sabia discordar com uma educação indescritível, entendeu? Nunca se abalava, O que é quase difícil, nunca, né? O que é difícil, difícil, entendeu? Sem perder justamente a dureza necessária para o exercício profissional da promotoria, né? Então, é necessário que se diga isso. Né? Não é aquele boa praça que acaba se deixando curvar por outras pessoas. Não, ele tinha a sua energia própria, mas ele fazia isso de forma talentosa. A personalidade dele forte vencia. Né? Eu tenho muito boas lembranças do Valneide. Me conta agora, por favor, um fato institucional que você julgue importante, que você tenha visto o Valneide ter alguma atuação que te chamou a atenção, né? Não, foi justamente na luta por novos salários, né, que demorou. Só quem veio resolver o problema do Ministério Público pelo qual o Valneide lutava, e eu também, porque eu fazia parte da Ampeg na ocasião, foi exatamente o Brizola que resolveu o problema dos promotores e também da Defensoria Pública. Né? Resolveu, fez uma equiparação. Hoje não há diferença entre Ministério Público e Judiciário. Há, na realidade, um fato que é preciso ser colocado, é que o Brizola resolveu da seguinte forma: ele equiparou e proibiu a advocacia, que naquela época todos podiam advogar. E isso é que o Chagas Freitas, que era o governador na época, dizia para não dar aumento nenhum, ou pelo menos acabar com as distorções que havia, né? Mas a luta do Valneide foi impressionante, ele sempre mantendo a calma e tomando decisões corajosas, como, por exemplo, não greve, mas o que ele chamou de uma paralisação institucional dentro da Procuradoria. Vigília institucional foi o nome. Vigília institucional, foi isso. Eu adoro esse eufemismo. Aí a gente foi
demorei muito tempo para a gente se tornar, não amigo, sabe, sair aquela questão de formalidade, Aí, passado o tempo, eu consultava algumas coisas para ele, para ir na faculdade. E um dia ele me viu, eu olhando o índice do Código de Processo Civil. Ele falou: se você quiser estudar comigo, você vai grampear agora esse índice. Não quero nunca mais você lendo artigo. Você vai ter que saber parte de conhecimento, parte de produção voluntária, de execução, e você vai abrir o código ali, um é no início, outro é mais ou menos no meio, outro você vai abrir ali e nós vamos nos entender. Assim foi feito. Aí ele comprava trimestral de jurisprudência do STJ, aquele verdinho, e do STF. Ele lia e me dava. Porra, passava um mês que começava. O que é isso aqui? O que é Mas ele era paciente? Ele tinha paciência de te explicar? Ele era seco. Ele explicava, mas ele era absolutamente técnico. Até para explicar, ele era técnico. Se você encontrasse agora, saindo do escritório, com o Valneide, o que você diria para ele? Eu lhe dava um grande abraço e procurava rememorar muitos bons momentos vividos por nós, não só como na vida profissional, mas na vida particular, na vida de amigos que fomos, né? E abraçaria ele com muita emoção, desejando a ele muitos anos de vida, né? É uma pena, ele faz falta. Se hoje o Valneide na rua, o que você diria para ele? Acho que eu choraria, cara. Acho que eu choraria. Só isso. E o que você acha que ele iria responder? Ele iria me olhar, cara. Só isso. Entendeu? Ele era assim, mas era um cara de grande coração. Se você encontrasse ele na rua hoje, o que você diria para ele? Para ele nunca mais sair de perto de mim. E o que você acha que ele iria te responder? Eu acho que ele iria me responder que ele está sempre junto comigo. Eu acho bonito, isso. Bonito. Muito bonito, Lúcia.